todo border é maravilhoso, meu querido. Porque eles vão naquele afã de te agradar. Porque ele depende de você para ser alguém. O borderline, ele é mais homem, mais mulher? Mais mulher, o borderline. Mas o borderline já é o contrário. Vamos lá, o borderline já é um transtorno. A diferença... personalidade. Tá. É mais um funcionamento, tá? E não vai ter remédio como a gente tem e nem pro genética. bipolar. Tem, mas não é tão marcado como a genética pro transtorno bipolar. A pessoa se torna, nasce, vira... Não, ela já faz é. ela ser Ela uma já borderline? E o que é? Quais são os sintomas básicos? Tem vários, mas vamos lá. Instabilidade, tá? São pessoas muito instáveis. Por que instabilidade de humor? Não é mudança de humor, é instabilidade. Porque assim, você sai de casa e tá ótimo. Aí eu falo assim, eu não gostei do seu tênis vermelho. Pronto, virou. É uma coisinha boba, mas muito boba, que aquela pessoa lê como rejeição. Qualquer coisa essa pessoa lê como rejeição. Então ela tem uma instabilidade de humor, ela tem uma autopercepção de si mesma muito negativa. Então aquela pessoa que, tipo assim, se alguém gosta de mim, é porque ele não está vendo meus defeitos. Se alguém me quer, eu tenho que querer essa pessoa pro resto da vida, porque ninguém mais vai me querer. Então fica muito fácil de manipular essas pessoas. Ou seja, borderline é manipulável, é isso? Muito. Não, ele manipula e é manipulável. Mas é fácil manipular. Por exemplo, um psicopata manipula um borderline muito fácil. Uma boa loucura 2 aí. É uma um boa... bom encaixe aí. Eu diria que são duas personalidades que tendem a se atrair. Mas quem sai perdendo é o borderline. Porque... O psicopata sai ganhando disparado. Por quê? Porque são instáveis, têm uma autopercepção muito negativa, tem impulsividade, assim, ataques de fúria. Aquelas pessoas que quebram tudo? Também, E depois choram, te pedem perdão? Perdão, gente, milhões desculpa, de perdão. Pode falar. Eu falei isso uma vez. Pode falar. Eu falei isso uma vez, as pessoas ficaram magoadas comigo, mas não é. Eu tô dando tão toque, se você for. É insuportável a convivência, não é? Quando não é tratado. Eu já tive pessoas muito próximas que não aceitam. A gente fala, pelo amor de Deus, eu vou com você no psiquiatra, no psicólogo, te ajudo com o coração. Mas sabe qual é o problema? Daí fala, por que você está falando isso se você não me ama? Eu falo, não é isso, vida. Isso. É que não vai dar para te amar dessa maneira. E aí, olha o que você está falando, sensacional. Não vai dar para te amar dessa maneira. Mas para o border, ele tem que ser dessa maneira para controlar você, para não perder. A intensidade é necessária. Como é que Porque eu vou eles são dizer? intensos demais, né? Muito, muito. Mas eles são intensos em buscar amor. Porque eles não têm autoestima quase zero, tá? Então, eles não se sentem uma pessoa inteira. Para eles só se completam e passam a existir quando eles têm uma parceria afetiva. Então, o que acontece? No início, todo border é maravilhoso, meu querido. Porque os homens dizem assim, encontrei a mulher da minha vida. E os homens dizem, as mulheres, encontrei o homem da minha vida. Porque eles vão naquele afã de te agradar. Porque ele depende de você para ser alguém. Olha o drama. Isso, tá? Olha Entendi. esse drama. No começo você vê aquilo como amor, paixão, dedicação. Então, se você teve um borderline na sua vida, você fala assim, cara, ninguém me amou como essa pessoa tá me amando. Porque ele faz tudo. Só que daí ele começa a ligar 227 vezes. Ele faz tudo, se dedica. Aí o que acontece? Quando ele vê que vocês deram match, vamos dizer assim, tá legal, ele fala assim, caramba, eu não posso perder esse cara. Isso era amigo, tá? Era amigo que assim, daí tudo tinha... Você fez um jantar na sua casa, você não me convidou. Chamou, mas gente, mas não tinha nada a ver com você, era o pessoal do trabalho. Por que você não quis? Aí vai, te liga 214, daí te manda flores. Isso. Aí te manda pedindo perdão, lá. isso. Ai, nossa, foi mas você infernal. entende que isso é pelo desespero. Porque assim, como ele existe, grande parte dele existe no outro, se ele perder o outro, ele não tem. Então não são narcísicos os borderlines? Porque a sensação que eu tinha que tinha um quê narcísico demais. Eles até passam uma coisa narcísica por insegurança. Então, eles fingem que são uma coisa interessante, porque ele tem que atrair pessoas, porque eles não são inteiros neles. Indiferente do bipolar, que é realmente muito inteligente, o borderline ali, ele passeia, mas ele não se aprofunda em muita conversa. Estou errado nisso? Não, tá certo. Ele não se aprofunda muito, porque se ele se aprofundar, o medo é que o outro descubra que ele tem um oco dentro dele. Que ele é raso. E não é.
Porque, por exemplo, qual é o desempenho do borderline no trabalho? Maravilhoso. Porque ele é intenso. Quando ele não tem um relacionamento afetivo e ele compra uma ideia de tipo, eu vou fazer isso, ele vai fazer. Aí ele tá ótimo, o trabalho tá perfeito, é o que dá resultado, maior renda, é o cara que recebe os prêmios, a mulher repete. Por exemplo, se tem uma franquia, é a franquia que bate maior faturamento. Ele se foca naquilo. E vira... Aí o que acontece? Conseguiu aquilo, relaxa. Aí fala assim, agora eu posso novamente tentar um relacionamento. Começa o relacionamento, começou a perder tempo em ficar vasculhando a vida do outro por medo de perder. O que acontece? O trabalho faz isso.